Boa noite. Obrigado, Bill. Pronto, agora sim. Essa é a Ana. A Ana está aqui. Eu, Pedro, Tito e Marina. Pelo tamanho da Marina, se você viu ela no refeitório, você sabe que essa foto é um pouco antiga já. Mas era mais recente que eu tinha. Mas enfim, somos nós aqui. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, as 3 crianças, eles estão conosco. Se você quiser parar na nossa mesa em qualquer momento da refeição, ou ver-nos por aí correndo, ou ver-nos por aí tendo uma conversa com eles, né? Você é bem-vindo para interagir conosco. Vai ser o nosso prazer perguntar de onde você veio, falar um pouco de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Amém? Ok, fantástico. O nosso tema esse ano é maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Eu não sei qual é a sua expectativa, nós não sabemos se nós vamos decepcionar você, ou se nós vamos suprir suas expectativas, ou se você vai voltar para casa radiante do tanto que você aprendeu, do que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre maturidade. No entanto, é importante nós aquecermos um pouco e refletirmos sobre uma base comum sobre maturidade. Eu fiz uma pesquisa muito simples, muito rápida, no Google, de maturidade. E a razão pela qual eu fiz isso é porque, querendo ou não, talvez se você não goste da definição que aparece no Google, são as definições populares. No final das contas, são as definições que estão na boca do povo. São as definições que regem o comportamento da maioria e é como as pessoas entendem maturidade. Se nós fôssemos perguntar para uma pessoa mediana, uma pessoa ordinária, uma pessoa comum, como eu, como você, o que é maturidade? Como que as pessoas definiriam maturidade? Porque se nós queremos sair daqui mais maduros, nós precisamos ter um conceito de maturidade para dizer se nós atingimos o alvo ou não, correto? Então o que é um conceito de maturidade à luz da compreensão popular? Olha só o que eu achei nesse dicionário online de português. É o efeito ou circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Olha só, ok? Estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Maturidade comportamental, mental. Então, além dele mencionar uma faixa etária, ele também está falando de algumas implicações de comportamento. Evidências de alguém maduro. Você já sabe, eu não preciso provar, existem inúmeras evidências de que RG, de que faixa etária, não prova maturidade, correto? Ok, perfeito. Momento do que se encontra no último estágio do desenvolvimento. Evolução, por exemplo, maturidade das artes plásticas, né? E aí o dicionário vai aplicando o conceito para outros campos, espaço de tempo de uma vida, compreendida entre a juventude e a velhice. Nada de novo. Acredito que se você correr vários dicionários, online ou não, o que nós vamos encontrar não é muito diferente disso. Nós estávamos falando de um processo que culmina na maturação, num estágio final, nós estamos falando de desenvolvimento, são conceitos que já começam a nos ajudar a pensar o tema desse nosso tempo juntos. Mas o nosso foco não é a compreensão popular, correto? Nós não estamos aqui para refletir o que o mundo pensa sobre maturidade, se eles nos acham maduros ou não, se nós vamos nos enquadrar no conceito de maturidade do mundo. O nosso tema é maturidade espiritual. O nosso tema tem a ver com o que a palavra de Deus nos ensina sobre um processo de maturidade. E eu fiz a mesma coisa, não no Google agora, mas em alguns dicionários. Alguns dicionários de temas bíblicos para ver o que teólogos, o que alguns estudiosos estão dizendo sobre maturidade. Olha só o que eu encontrei. O desenvolvimento do caráter e comportamentos semelhantes aos de Cristo. O cara já podia ir embora já, não é? Já podia ir embora. Através da renovação da mente e de uma fé testada. Semelhança com Cristo é o objetivo e o modelo da maturidade espiritual. Semelhança com Cristo. Alguém maduro à luz das Escrituras, alguém maduro para os nossos propósitos, maduro espiritualmente, tem a ver, está ligado com a sua semelhança com Cristo Jesus. Enquanto o mundo tenta traçar características de maturidade, nós estamos bem definidos de que alguém maduro espiritualmente, alguém parecido com Cristo Jesus.
E as marcas dessa maturidade espiritual, elas são listadas, por exemplo, como entendimento espiritual. Interessante isso, né? Se eu sou semelhante a Cristo Jesus, eu tenho entendimento espiritual. Está aí, Colossenses capítulo 2, versículo 2, Romanos 15, 14, 1 Coríntios 2, 6, e tantas outras passagens que nem cabiam no meu slide, mas estão lá mostrando que alguém maduro é alguém de entendimento espiritual. E o entendimento espiritual não simplesmente como um acúmulo de informação, mas o entendimento, o conhecimento segundo a piedade. Um conhecimento que nos informa e nos transforma. Um conhecimento que vem, nos transforma de dentro para fora e informa ao mundo quem Cristo é. Marcas de maturidade espiritual é o discernimento da vontade de Deus e um comportamento transformado. É óbvio que o nosso foco, em termos de transformação e maturidade, visa o coração do homem, o centro de controle do homem, o meu e o seu centro do que nós pensamos, desejamos e sentimos. Mas essa transformação ela é evidenciada num comportamento transformado. E a Bíblia é cheia de passagens que nos ajudam a entender de que maturidade tem a ver com o que eu falo e com o que eu faço. Um discurso casado com um comportamento. Okay? Também estabilidade. Estabilidade. Alguém maduro é alguém estável espiritualmente. Mateus capítulo 7, Tiago capítulo 1, tantas passagens que nos ajudam a entender que maturidade tem a ver com estabilidade, não um triunfalismo bobo, infantil, mas alguém estável em Cristo Jesus, na prática, no exercício da palavra de Deus, é alguém dando evidências de maturidade, alguém capaz de resolver problemas, conflitos. Maturidade tem a ver com o cuidado com o irmão mais fraco. Enfim, tudo isso para nos aquecer quando nós olhamos, pensamos no tema maturidade espiritual. Tem tantos assuntos que envolvem. Mas nós precisamos adotar uma linha de raciocínio para sairmos daqui desafiados a uma vida de maturidade. Ok? De maturidade espiritual. Só um parênteses, eu não quero deixar você aqui ansioso, ansiosa com as anotações, os slides. Se por alguma razão isso for motivo para sua ansiedade, o suador das mãos, eu posso passar para você os slides depois, tá ok? Então eu sei que para alguns facilitam, eu também gosto de tomar nota, mas se por alguma razão você perder alguma coisa, eu posso voltar depois, eu posso passar para você o slide, o que for melhor para te ajudar, eu quero te servir dessa forma, ok? Então vamos lá. Maturidade espiritual. O que nós vamos ver nos nossos 3 encontros? Você vai ter a oportunidade, em 5 palestras diferentes, 2 workshops na verdade, de refletir sobre o tema de maturidade espiritual. Eu vou propor aqui os meus 3 temas, depois eu sei que o pastor Wallace vai vir e trazer profundidade a eles, baseado em algumas coisas que nós trocamos, inclusive corrigir algumas das coisas que eu vou dizer aqui, glória a Deus pelo pastor Wallace. Né? A Larissa também está conosco, vai ter uma oportunidade amanhã também de trazer alguns aspectos relacionados ao tema, mas os nossos 3 encontros nós vamos abordar o seguinte: maturidade espiritual e a grande história. O que a gente sabe, talvez você já venha aqui sabendo disso, eu não disse nenhuma novidade para você até agora, mas onde que a maturidade se encontra naquilo que Deus está fazendo ao longo da história? Porque nós temos não só o ensino bíblico, mas uma ordem de crescer e amadurecer. É importante a gente saber isso. É importante a gente saber onde que o meu crescimento espiritual, a minha maturidade, se encaixa na história. Pedro tem 8 anos. Ele entrou na aula de violão. E ele entrou na aula de violão, ele diz que quer estudar violão, mas ele reclama e resmunga para estudar violão. Ok? Eu olhei aquilo e me identifiquei. Falei assim, nossa, sou eu alguns anos atrás, com piano. Okay? Mas foi interessante uma conversa que eu tive com meu pai, porque ele falou assim, Sacha, eu perguntei para o Pedro por que ele estuda violão, ele não sabe. Eu falei, como assim ele não sabe? É tão óbvio, glorificar a Deus e usar os seus dons e talentos para Ele. Mas ele não sabia. Ele falou, você precisa dizer para o seu filho por que ele estuda violão. Eu falei assim, não é que ele tem razão?
E nós conversamos sobre o porquê que ele estuda violão. Saber o porquê do que ele estuda o violão, e por enquanto as razões estão voltadas ao fato de que ele vai servir ao Senhor usando um instrumento e a mordomia de um talento que Deus lhe deu. Tentando explicar isso de uma maneira que ele entenda. O ajudou a estudar violão. Aqui e ali algumas arestas de murmuração, mas é interessante como o entendimento do propósito nos ajuda a dar razão daquilo que nós fazemos no dia a dia. De que se eu vou servir ao Senhor tocando um instrumento, não sei qual vai ser o curso dele com o instrumento, ele tem que saber o porquê. Por que ele está fazendo isso? Okay? Então nós vamos olhar hoje para a grande história onde que maturidade se encontra. Amanhã à noite nós vamos ver como nós adquirimos a maturidade espiritual. Embora elas vão ter uma sobreposição, essa maturidade espiritual adquirida. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e saber, ok, como é que eu adquiro essa maturidade? Eu vejo traços de crescimento na minha vida, às vezes eu me decepciono com o meu próprio pecado, é quase como se eu tivesse esquecido que eu sou pecador, me vejo preso no hábito de novo, o que eu faço? Como que eu adquiro essa maturidade? E aí nós vamos encerrar no domingo de manhã com a maturidade espiritual exercida. Então hoje, um grande panorama, como nós adquirimos a maturidade e como nós exercemos a maturidade. Ok? Maturidade espiritual e a grande história. O desenvolvimento da maturidade espiritual está dentro de um plano maior, onde Deus está mostrando sua glória através de nós. Se nós formos tratar de maturidade espiritual conosco no centro, nós não vamos amadurecer. O grande segredo de pensarmos sobre a maturidade pessoal e individual está no fato de que o centro do processo nem sequer sou eu. Eu sou o palco onde Deus age e me amadurece, mas o centro de tudo é o Senhor. Nós temos a incrível capacidade de distorcer tudo o que acontece e nos colocarmos no centro. Deus está no centro, é para a glória dele. Então a minha maturidade de alguma forma contribui para o propósito de Deus na história de glorificar a si mesmo. Puxa, mas Deus é tão chauvinista. Ele é o único que por definição pode fazer isso. Porque ele sim é glorioso. É esquisito para mim e para você, queremos glória, esse é o orgulho, nós no centro, mas para Deus não, porque ele é o centro. Por definição, então, viver para a glória de Deus é que vai trazer maturidade para mim e para você. Não tem como entender o processo, nem o objetivo da maturidade espiritual, sem olharmos então para o panorama da história. E é impressionante que toda vez que eu reflito sobre isso, e aplico o mesmo conceito para outros temas, eu me maravilho com o fato de que, como tudo aponta para Cristo, é possível enxergarmos todos os temas importantes da minha e da sua vida, à luz do que Deus está fazendo ao longo da história. O que Deus está fazendo? Onde encaixamos nossa história na grande história? De onde eu vim? Para onde vou? Se nós não temos boas respostas para essas perguntas, nos pegamos perdidos e imaturos. Eu não sei porque eu estudo violão. Eu não sei porque vim, nem para onde vou. Qual o propósito de tudo isso? Olha como eu estou. A gente precisa refletir sobre essas perguntas. Nós somos criados para a maturidade. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Okay? É o início de tudo. Deus criou. Deus criou. Disse Deus, haja luz e houve luz. Ele criou dizendo, ele criou falando. É a palavra de Deus e os seus efeitos criativos. É Deus falando. Deus criou luz. Deus criou o firmamento, versículo 6. Deus criou, fez separação
entre a porção seca e as águas, no versículo 9. Deus criou luzeiros, no versículo 14. Deus criou, no versículo 20, seres viventes, e assim foi até os versículos 26 e 27. O que lá Deus criou? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os domínios, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Os versículos 26 e 27 são temas de muita discussão produtiva, algumas especulações entre teólogos sobre o que significa imagem e semelhança. Fascinante discussão. Nós poderíamos fazer uma conferência inteira e não esgotaríamos o assunto. O que é ser imagem e semelhança? Mas tão importante quanto discutirmos a essência do homem como imagem e semelhança, tem a ver a sua função de imagem e semelhança. O homem criado à imagem e semelhança tinha uma função muito específica na criação. Note o versículo 26. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar. É quase como se o texto dissesse o seguinte: para que ele tenha domínio, sermos imagem e semelhança, tem a ver com a nossa função, e a função de exercer domínio na terra, como que gerentes, como vice-regentes, como aqueles que representariam o Criador na criação. A criação olharia para o homem e veria nele o seu representante visível. O Deus invisível encontra o seu representante visível em Adão e Eva, criados para exercer domínio. Nós somos imagem e semelhança de Deus, tartarugas não. O seu pet também não. Nós exercemos domínio sobre a criação. Então, ser imagem e semelhança tem a ver com sermos representantes visíveis do Deus invisível. Note o capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem cultiva, guarda o jardim criado por Deus, o Deus soberano sobre todas as coisas, o Deus que em sua providência sustenta todas as coisas, e agora ele coloca o homem para cultivar e guardar o jardim, para ser o seu representante, Fomos criados como representantes visíveis do Deus invisível. Nós somos criados para apontar para o Deus invisível. A forma de vivermos, existirmos e nos relacionarmos com a criação apontaria para o Deus invisível. Gênesis 2, 25. Ora, um e outro homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. E onde isso se encaixa com o que nós estamos falando aqui? Ok? Quem que anda nu e não se envergonha? Crianças. Elas vão no banheiro, elas fazem o que elas precisam fazer no banheiro, e elas saem correndo pela casa. Nuas. Quanto menor a criança, mais bonitinha a cena. Conforme a criança vai crescendo, a coisa deixa de ser engraçadinho e passa a ser ou motivo de disciplina ou motivo de vergonha para os pais, correto? Mas eles estão nus e não se envergonhavam. São infantis, crianças inocentes. Aliás, Gênesis capítulo 2, inclusive o capítulo 3, creio eu que começa a descrever para nós Adão e Eva como uma atitude inocente, pueril, infantil. Capítulo 2, encerra, homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. No capítulo 3, nós vemos então um obstáculo para o desenvolvimento desta maturidade, desses dois inocentes,
representantes visíveis do Deus invisível. Capítulo 3, versículos 1 a 6, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás levanta a bola aqui, além de negar tudo aquilo que Deus havia dito, de lançar a dúvida, ele agora diz e distorce a verdade. Você não vai representar Deus, você vai ser Deus. Ser Deus. A distorção do propósito, ao invés então de representar a Deus, nós queremos ser Deus. O que nos emperra num processo de crescimento à maturidade, no propósito que Deus nos deu, pelo qual Ele nos criou e nos fez, é o desejo de ser Deus. Ser Deus. Eu no centro, o mundo me servindo. Que seja feita a minha vontade, que seja edificado o meu reino, aqui e agora. O resultado então é vergonha. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Medo. Parece que agora a percepção da nudez, o final daquela inocência, será então que finalmente eles amadureceram? Porque se a criança começa a ganhar a percepção de que sair nua do banheiro não é mais adequado, ela está amadurecendo em alguns sentidos, será que é o que está acontecendo aqui? Vergonha, medo, hostilidade, no versículo 12, foi a mulher que o Senhor me deu. Tem algo errado, tem algo distorcido. A entrada do pecado não ficou então restrita no jardim, mas distorceu cada aspecto do homem e seu relacionamento com a criação. Nós vemos aqui na interação Adão e Eva, nós vemos na interação com a criação imediata que é a serpente, os efeitos do pecado na própria terra, os efeitos do pecado no próprio labor do homem, no seu trabalho. Gênesis capítulo 4 nos mostra que isso não ficou em Adão e Eva, isso também foi transmitido às próximas gerações. Caim matou Abel, Lameque matou alguns porque pisaram no seu pé e fez um jingle comemorativo disso. E nós vemos como o pecado então distorce o projeto em que o homem representaria visivelmente o Deus invisível, mas o que o homem passa a fazer a partir de Gênesis capítulo 3 é tentar ser Deus. É tentar ser Deus. Gênesis capítulo 6, a corrupção chega a tal ponto que Deus então manda juízo. Juízo por meio do dilúvio. Do dilúvio. Tem algo errado aqui. Uma leitura atenta então no livro de Gênesis. E até é difícil, de tanta familiaridade que nós temos com a própria narrativa bíblica, que nós perdemos o vislumbre para aquilo que está acontecendo. Nós perdemos a expectativa e antecipar, quando nós chegamos num capítulo tão triste quanto o capítulo 6, o que aconteceu com aquele casal inocente do jardim? Que agora Deus manda um dilúvio. Um dilúvio. Mas vemos vislumbres de esperança. Porque Deus, na sua misericórdia e graça, separa um homem, sua família, os animais, os coloca numa arca, estabelecendo para nós um padrão de salvação em meio ao juízo. Noé sai da arca, agora sim, tudo vai ser diferente, mas não demora muito tempo. Ele funda o seu próprio happy hour, não é? Faz o seu vinho, se embriaga.
Puxa vida. Mas Deus tem um plano com tudo isso. Deus tem um plano. E Ele escolhe um homem chamado Abraão. Gênesis capítulo 12 começa a história de Abraão, mas antes de Gênesis capítulo 12, algo que Deus já começa a chamar a atenção e nos deixar claro, de que o povo estava distorcendo o seu propósito estabelecido em Gênesis capítulo 9, versículo 7, Gênesis 8, versículo 17, 8:17, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. É o que ele disse para Noé. De novo, capítulo 9, versículo 7, mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. O plano de Deus, então, é que esses representantes visíveis do Deus invisível enchessem a terra. Antes de Gênesis 3, se Adão e Eva tivessem filhos, seriam a sua imagem e semelhança, que era a imagem e semelhança de Deus. E encheriam a terra de representantes visíveis perfeitos de quem Deus é, e Deus seria glorificado, amém? Fantástico. Mas depois de Gênesis capítulo 3, o que nós já aprendemos em Gênesis capítulo 4, é que eles iriam povoar a terra com um projeto meio distorcido. Gente parecida com Adão e Eva, mesmo depois de Noé. Olha só, Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem, uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual era o mandamento? Multiplicar aí, povoar. O que é isso aqui? Nós vamos fazer uma torre, e nós vamos falar assim, Deus, seu plano é errado. O seu plano é ruim. Encher a terra é ruim. Nós vamos ficar juntinho e nós vamos fazer uma torre enorme e vai chegar até o céu. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Foi tão alta, que Deus teve que descer assim, ó. Deixa eu ver o que está acontecendo. Deixa eu ver o que está acontecendo lá embaixo. O texto é irônico. Nossos maiores esforços sequer chegam perto do Senhor. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que tentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Distante o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram a edificar a cidade. Eles queriam tornar célebre o seu próprio nome. Mas não é assim o plano de Deus. Não somos nós que edificamos o nosso próprio nome. Gênesis capítulo 12 nos mostra algo bem diferente. Ora, disse o Senhor a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Não somos nós que engrandecemos os nossos nomes. Deus, na sua graça e misericórdia, engrandece o nosso nome para que nós cumpramos o seu propósito. E o propósito de Deus começa a nos dar pistas que continuam o mesmo. Ele vai encher a terra com a sua glória. Ele vai fazer de Abraão e da sua descendência uma grande nação. Ele vai ser uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O início do processo, então, é como Deus ordenou, uma grande nação. Então partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. O início do processo de maturidade acontece como Deus ordenou. Se nós vamos crescer na nossa maturidade, se nós vamos crescer espiritualmente maduros,
vai ser da maneira como Deus ordenou. Deus escolheu um homem aqui, Abraão, e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E ele foi, como Deus havia dito. O processo agora de maturidade da fé de Abraão se dá por meio da confiança que ele tem na palavra de Deus. Deus disse: sai, vai, e ele saiu e foi. Você quer crescer, você quer amadurecer, nós precisamos atentar para aquilo que Deus diz. E o que Deus diz? Se Ele diz sai, vai, sai, vai. Começa assim. Não é à toa que Abraão é o homem chamado o pai da fé. Mesmo nos vários tropeços que nós vamos ver agora, o que nós vemos ainda assim é um homem exercendo fé com o pouco que ele tinha da palavra de Deus. O pouco que ele tinha com a palavra de Deus, ele exerce fé. Uma grande nação, Gênesis capítulo 15, versículos 1 a 6. Antes disso, obviamente, no capítulo 12 ainda, é o episódio de Abraão no Egito. Não é? A primeira vez que ele diz que Sara era irmã dele. Aí você fala assim: não é possível que esse camarada é o pai da fé. Ele é um banana. Ele é um banana. Bom, de fato, eu creio que ali ele deu um vacilo, ele deixou de confiar, ele errou. Mas pare e pensa no que esse homem sabe. Ele só sabe que ele vai ser pai de uma grande nação. É isso que ele sabe. E ele está exercendo fé nisso. E ele está diante agora do faraó, correndo risco de vida, porque a esposa dele era uma gatinha. E esse cara vai me matar e vai ficar com a minha esposa e vai pôr ela no harém dele. Eu não posso morrer porque Deus disse que eu vou ser uma grande nação. Ela é minha irmã. Vai que é tua, faraó. Porque eu vou ser pai de uma grande nação. É assim que Abraão está operando. Ele está dando um jeitinho nas coisas. Não, Abraão, você não entendeu. Esse pai de uma grande nação não vai ser por Eliezer, é o ponto aqui de Gênesis capítulo 15. Não vai ser assim uma grande nação por meio dos seus servos e eu vou multiplicar riquezas. Vai ser uma semente sua, Abraão. Deus promete a Abraão então um filho. No versículo 4 em particular, no capítulo 15, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E o versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Fantástico. Abraão creu. Sabe do que ele creu? Ele creu o seguinte: eu vou ser pai de uma grande nação e vai ser uma semente minha. E o filho não vem. Sara teve uma ideia. Não foi? Abraão, eu tenho uma serva, Agar. Tenha um filho com ela. Abraão creu. O que ele creu? Que ele ia ser pai de uma grande nação. E que seria uma semente dele. E ele toma Agar. Eu não estou justificando o que Abraão fez, me entenda. Eu estou dizendo que aqui está um homem exercitando fé no pouco que ele sabe. E Deus conversa com Abraão de novo. Ismael nasce no capítulo 16. Mas Deus aparece mais uma vez para Abraão no capítulo 17. Não só para ele, mas para Sara. E nos versículos 15 a 22, ele diz que não vai ser apenas uma semente sua, Abraão, vai ser uma semente sua com Sara. Isaque é o filho da promessa. Sara riu, Abraão creu. 1 ano depois, nasceu Isaque. Esse homem está exercitando fé. Ele está amadurecendo na sua fé. Esse homem amedrontado diante de um faraó, agora tem a certeza do quê? De que é uma semente dele. Agora ele tem uma certeza que é a semente dele com Sara. Agora ele tem a certeza de que não é só a semente dele com Sara, é que Isaque é o filho da promessa. É isso mesmo, Senhor. É Isaque, é Isaque. Então o fim do processo é como Deus ordena também. É onde Gênesis 22 nos leva a uma fé madura de Abraão, em que Deus chega para ele e fala assim: Abraão, pega o seu filho e sacrifica ele. Qual o ponto disso? Se não de mostrar para nós que Abraão agora tem uma fé madura, começou como Deus ordenou, foi carregado pela palavra do Senhor e termina como Deus ordenou. Deus havia dito que eu seria pai de uma grande nação, eu criei e saí. Deus disse que eu seria uma semente minha, eu criei.
Deus disse que seria uma semente minha e Sara, eu criei e veio. Deus disse que Isaac é o filho da promessa e ele está pedindo para eu matar. Só pode ter uma solução isso. Se eu matar Isaac, ele é o filho da promessa, o que vai acontecer? Deus ressuscita Isaac. Abraão creu. Abraão amadureceu. Ele creu, fé irrestrita. Sem explicações. Eu não sei como é que vai ser. Mas aí está alguém estável. Uma fé madura. Nós vemos o agir fiel do Senhor e os tropeços do homem em toda a história de Israel. E quando nós vemos o que Abraão deixou como legado, sim, um pai de fé, mas as falhas dos patriarcas, e aí nós vemos Isaac repetindo os mesmos erros de Abraão, sua falta de confiança. Nós vemos Jacó e toda aquela novela, a partir da história de Jacó até o final do livro de Gênesis, o rolo que foram seus filhos. Nós vemos patriarcas errando, deixando de apontar para o Senhor, mas nós vemos Deus fiel, nos mostrando mais da tua graça. É por meio da palavra dele, história de Abraão. Quando olhamos para Jacó, não é nos méritos do homem, mas na graça do Senhor. Nasce Esaú e Jacó, para e pensa nesses dois personagens. Esaú, macho alfa, caçador, primogênito, Tony Ramos, tudo, ele é perfeito. Jacó, Masterchef, gosta de ficar em casa, né? Lê uma novelinha, aprende, ele assiste novela, tem umas ideias muito loucas de manipulação. Não pode ser esse cara. Deus não vai fazer um povo dele. Jacó é o cara. E Deus estabelecendo para nós um processo de que não é nos nossos méritos, mas na graça dele. E se nós vamos crescer e amadurecer, não é nos nossos méritos, mas fruto da graça dele. E ele vai deixando isso claro num processo customizado para cada um de nós. E a forma como ele agiu com Abraão, como ele agiu com Isaac, como ele agiu com Jacó, totalmente diferente ao longo da história, da minha história, da sua história. Nós vemos as falhas dos patriarcas e nós vemos agora Israel como nação no Egito. Êxodo capítulo 4, onde nós estamos caminhando com esse negócio aqui todo. 4, 22 e 23, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Abraão, Isaac e Jacó os 12 vão para o Egito, levando suas famílias, 70, todo o lance de José. Daqueles 70, do final do livro de Gênesis até o início do Êxodo, nós temos alguns milhões. E agora Deus olha para Israel, 400 anos depois, e diz, esse é meu filho, meu primogênito. Escuta o clamor de Israel e fala assim, eu vou tirá-lo do Egito. Moisés vai para o Faraó, explica a história toda, e Faraó diz, quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir Israel? Êxodo capítulo 5, versículo 2. Essa é a pergunta que você não faz. Quem é o Senhor? Okay? Ah, você não sabe quem é o Senhor? Deus vai se apresentar. São 10 cartões de visitas. Okay? Eu vou entregar um por um com calma e você vai ver quem eu sou, Faraó. Não só você, Faraó, mas o meu povo que ainda não me conhece. Eu vou me apresentar. Deus se aproxima da história. Deus se aproxima entre aspas, ok? Deus está controlando toda a história, Deus é presente quando não vemos, mas agora Ele vem para o palco de uma forma especial. Deus mantém o plano, depois das 10 pragas, Ele cumpre o sinal que Ele prometeu para Abraão. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5, 6, Ele diz o seguinte, agora, pois, para Israel, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Israel, aqui está o ponto, o resumo de Êxodo capítulo 19. Esse encontro de Deus com o povo no Monte Sinai. Moisés, esse mediador, levando o que o povo diz para Deus.
voltando o que Deus diz para o povo, aquele cenário de terror, em que Deus fala, ó, ninguém sobe o monte é santo, deixando claro, eu sou Deus, eu sou diferente, eu sou santo, vocês são povo, pecadores, e ficam aí no pé do monte. Se vocês obedecerem a minha palavra, se vocês seguirem a minha aliança, vocês vão ser uma nação santa, vocês vão ser reino de sacerdotes. Pergunta, o que um sacerdote faz? O que um sacerdote faz? Se não representar alguém diante de outro alguém. Deus está separando uma nação para ser sua, essa nação obedecendo a palavra de Deus, se torna semelhante a Ele, e o representa diante de todas as nações. Deus pega esse povo e coloca esse povo no umbigo da era antiga. O que tem de especial naquela Palestina? Tudo. Porque ali era o corredor do mundo antigo. Ninguém fazia comércio do sul para o norte sem passar por lá. E lá eles veriam quem? Um reino de sacerdotes. Pessoas que representariam Deus. O que Deus está fazendo? Deus está enchendo a terra com a sua glória, com representantes visíveis do Deus invisível. E Ele vai fazer isso por meio de Israel. Quem é Israel? Meu filho, meu primogênito. Não foi o que nós lemos lá em Êxodo 4? Fantástico. Olha só o que o povo diz. Versículo 8. Então o povo respondeu a uma, tudo que o Senhor falou, faremos. Imagina o clima desse dia. Um terror com aqueles trovões no céu. Um terror no seu coração, porque você viu as pragas, você viu o mar se abrindo. E Moisés começa a falar a lei do Senhor e o povo, nós vamos obedecer até o fim. Partir o deserto com Deus. Não é? Eu sou mais o Senhor. E o pessoal empolgado, assim diz o Senhor, nós faremos. Deus, não é? E Moisés sobe, desce, traz, e o homem mantém os seus tropeços. Porque esse povo aqui que nós faremos, aí vem Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E Moisés traz a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 21, leis. 22, leis. 23, leis. 24, aliança, e instrução do tabernáculo, e Moisés recebendo tudo aquilo, passa-se algumas horas, e o povo está impaciente, e Moisés está lá no monte, Arão, faz um bezerro. Faz um bezerro. Este é o Deus que nos tirou do Egito. Algumas horas depois, o povo se curva em idolatria. Esse reino de sacerdotes que deveriam visivelmente apontar para o Deus invisível, estão visivelmente se curvando de um Deus visível. É o que eles estão fazendo. O povo falhou. São múltiplas falhas. Deus havia prometido uma terra, vão-se alguns espias, dos 12 voltam 10 desanimados, borocochôs, não vai dar. 2 são minoria, ficam abafados. O povo murmura. O povo prefere voltar para o Egito. Disciplina, 40 anos, até que uma geração se passe e outra venha. Agora sim, nessa nova geração, é a geração de adoradores essa. Não é? Esses caras vão vir, eles vão vir embalados. Não é? Eles vão vir embalados e eles vão entrar na terra prometida e eles vão acontecer. Aí você lê o livro de Josué, você está vendo? O povo de Israel, o retorno, deu certo. Não é? Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E todo mundo entra empolgado na terra prometida. Mal passa uma geração, entra o livro de Juízes. E eles esqueceram de falar do Senhor. E o povo de Israel se curvando diante de Deus visíveis. Está o povo de Israel falhando em representar visivelmente o Deus invisível. Está o povo de Israel falhando em ser um reino de sacerdotes. O homem mantém os seus tropeços, talvez o que a gente precisa são de reis. Rei Saul, um homem impressionante, mas um homem segundo o coração do povo.
E o que Saul faz nos seus 40 anos de reinado? Uma catástrofe. Talvez a gente precise de alguém segundo o coração de Deus. Agora sim, Davi. Ele até tem um começo promissor. Mas Davi, o homem segundo o coração do Senhor, foi insuficiente. Talvez o que faltou para Davi foi sabedoria. Se nós tivéssemos um rei sábio, aí sim. Salomão, o homem mais sábio que existiu e mais sábio não haverá, foi um tolo. Foi um tolo. Divide-se a nação. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, péssimo. Reino do Sul, péssimo e meio. Ambos são exilados. A atividade profética é rejeitada. O drama dos profetas em falar para esse povo que foi escolhido para ser uma nação, um reino de sacerdotes, de que eles não estão ouvindo a palavra do Senhor, que eles não estão representando o Senhor. Muitos foram apedrejados, muitos foram assassinados. O povo de Israel rejeita. O que está acontecendo? É o caos. É o caos. Só que não. Jesus é Deus entre nós. João capítulo 1. Aqui eu acho que nós já temos elementos suficientes para traçar uns paralelos muito interessantes. Entendemos como que o nosso processo de maturidade está ligado ao que Deus está fazendo ao longo da história. Para que você saia daqui hoje desafiado a pensar o seguinte: crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, não tem a ver comigo crescendo apenas na minha performance espiritual, tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com o que Ele está fazendo, tem a ver com o propósito pelo qual Ele enviou o Seu Filho, tem a ver com o próprio Deus, não comigo, mas com Deus. O que está em jogo é maior do que o meu bem-estar e o seu bem-estar. João capítulo 1. Versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, o Filho de Deus, Jesus Emanuel, Deus conosco. Jesus agradou o Pai como nenhum de nós. Em Marcos capítulo 1, versículos 9 a 11, no batismo de Jesus, uma voz do céu: este é o meu Filho amado, em ti me comprazo. Este é o meu Filho amado, nele eu me agrado. Este é o meu Filho amado, todos os seus caminhos são perfeitos, eu me agrado dele. Jesus agradou o Pai. Jesus agradou o Pai. O único que ouviu uma voz do céu assim. Jesus, inclusive, é o caminho para o Pai. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O contexto do versículo é uma conversa de Jesus com os discípulos. É a sua conversa de despedida. Está todo mundo confuso, ninguém está entendendo nada. Como assim? Eu deixei tudo para seguir e agora ele está indo embora. Não se turbe o vosso coração. Vou preparar morada para vocês. Mas não sabemos para onde você vai, pergunta Tomé. Aí Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele fica, aquele negócio que você fica imaginando a vida do discípulo, né? Nossa, umas palavras assim, mestre dos magos, Yoda, eles não estão entendendo nada do que está acontecendo, né? Aí, se vós tivesse conhecereis também meu Pai. Aí vem Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta de Jesus é fascinante. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Adão e Eva tinham uma missão: cuidar do jardim, exercer domínio sobre a criação, serem representantes visíveis do Deus invisível, e eles pecaram, eles erraram, eles não quiseram representar Deus, eles quiseram ser Deus. Isso entra então na história da humanidade, e o que nós vemos são
homens falhando e falhando e falhando em representar visivelmente o Deus invisível. Abraão falhou, Isaac falhou, Jacó falhou, seus filhos falharam. Israel, o primogênito, falhou. Davi falhou, Salomão falhou, todos os reis falharam. E aí vem Jesus, Deus entre nós, o caminho, a verdade, a vida. Quem vê a mim, vê o Pai. A representação perfeita do Deus invisível está em Jesus. Está em Jesus. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 4. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Quem é o representante visível perfeito do Deus invisível? Jesus Cristo. Jesus, ele é o modelo. Ele é o sacrifício que torna possível vivemos o modelo. Mas ele também é o modelo. O ponto da maturidade, então, é quando nós nos tornamos semelhantes a Cristo Jesus, a expressão exata de quem Deus é, e assim nós enchemos a terra das expressões exatas de quem Deus é. Se antes Adão e Eva, antes da queda, iriam encher a terra da imagem e semelhança de Deus, por meio da procriação, o crescimento vegetativo, natural, hoje nós enchemos a terra da imagem e semelhança de Deus, que é Jesus Cristo, por meio do discipulado, por meio do anúncio de quem Cristo é, por meio de ensinar quem Cristo é, de viver quem Cristo é, e assim nós enchemos a terra de representantes visíveis do Deus invisível. O nosso processo de maturidade se encontra na história, quando eu e você recebemos a Cristo, e criados à imagem e semelhança de Deus, distorcidos pelo pecado, somos redimidos. Crescemos à imagem e semelhança de Deus, porque assim nós vamos encher a terra da glória de Deus. Sermos maduros, então, não tem a ver com o nosso bem-estar, embora promova o nosso bem-estar. Ser maduro, então, não tem a ver com o nosso sucesso espiritual, nossa melhoria pessoal. Ser maduro espiritualmente tem a ver com a glória de Deus, em pessoas que recebem a salvação em Cristo Jesus e são transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Sermos maduros espiritualmente está ligado com o que Deus está fazendo na história, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Por isso o apóstolo Paulo não se cansava. Essa é a nossa passagem de amanhã. Colossenses capítulo 1. O finalzinho do capítulo. Versículo 28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A teologia do apóstolo Paulo era levar a todos à maturidade em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus irmãos,
sermos maduros espiritualmente, tem a ver com a transformação à imagem de Cristo Jesus. É o que ele está fazendo desde o início da história. E por que Adão falhou? Porque o ponto não era Adão. Porque Israel falhou? O ponto não era Israel. O ponto não era o primeiro Adão. O ponto era o segundo Adão. Jesus não foi o plano B. Mas ao longo da história, a melhor disposição para expressar toda a sua graça, misericórdia, santidade e justiça foi pela cruz do Calvário. E agora cabe a nós crescermos em maturidade, à semelhança do caráter de Cristo, e encher a terra com a glória de Deus. Implicação imediata: custa muito caro ficarmos estagnados na imaturidade. Deus não é glorificado. Na imaturidade, queremos tornar célebre o nosso próprio nome. Na maturidade, tornamos conhecido o nome de Deus